2701. Amanhã o Cruzeiro visita o Palmeiras nesse duelo na parte de cima da tabela. É um jogo muito interessante por algumas razões. Primeiro, o Cruzeiro vai enfrentar um adversário duríssimo, mas que vem de derrota para o Botafogo. E por mais que tenha aquela questão ali da discussão, da expulsão ou não do Barbosa no lance com o Flaco Lopes e tal, o Palmeiras fez um bom jogo, mas o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras, né? E aí vai enfrentar na casa dos caras, o Palmeiras com seus reforços, Felipe Anderson tá lá e outros reforços que chegaram, contra um Cruzeiro que vai muito bem, obrigado. Aí não adianta, tem que mandar no seu peito, Lucas. 1-1, 0-0, 2-2 ou vitória do Palmeiras? Ô Everton, é aquele jogo que o Cruzeiro vai pegar a tabela contra o Palmeiras em São Paulo. Um empate é um grande resultado. E aí é um Palmeiras favorito pelo equilíbrio dos últimos anos, pelo elenco que foi montado, pelo técnico Abel Ferreira. É um Cruzeiro, é verdade, em ascensão, isso não pode ser negado e também entra em campo neste momento, mas é saber ler o jogo. O que o Cruzeiro fez até muito bem no ano passado com um time mais limitado lá em São Paulo. Acabou sendo derrotado no último lance do jogo, o Wesley perdeu um caminhão de gols naquela ocasião, muito bem armado pelo Pepa contra o Palmeiras, que tem praticamente a mesma base do ano passado. Então, é saber ler o jogo, o que o jogo vai entregar. É um Palmeiras que não vai contar com o Estevão, é uma perda gigantesca para o time paulista. Não sei se vai ser o Maurício que vai entrar por aquele setor e muda completamente as características. Se vai fazer uma dobra de laterais, o Abel Ferreira tem gostado muito, inclusive, de colocar laterais em campo. O Mike já fez a função ali de ponta, aí o Cruzeiro sai ganhando se for assim. Tem o Felipe Anderson, que joga mais para o lado esquerdo, eu acho que não vai ser a opção neste momento. Então é um Cruzeiro que pode entregar a bola para o Palmeiras, saber jogar nos contra-ataques, com o Matheus Pereira livre, o Arthur Gomes e o Gabriel Veron com muita movimentação. E aí eu faria uma alteração nesse Cruzeiro em relação ao último jogo. O Matheus Henrique, em pouco tempo em campo, já mostrou a que veio, ele precisa jogar. Não que o Lucas Silva esteja jogando mal. As últimas partidas do Lucas Silva foram boas. Mas o que o Matheus Henrique entrega, Everton, o Matheus é muito acima. É outro patamar. Pisa na área, Everton. Quanto tempo a gente não vê um volante do Cruzeiro entrando na área adversária? Não, e ainda tendo a capacidade de ser construtor, né? Além dele desarmar, ele consegue ser construtor. É uma capacidade absurda. Deu um outro movimento para o jogo. Foram apenas 22 minutos, se eu não me engano, Valor? Sim. É isso mesmo, né? 22 minutos em campo. Mostrou algo que a gente não via há muito tempo. Era diferente. A gente passava a acompanhar, e é claro, quando acontece isso normalmente, a gente passa a focar mais no atleta que a gente quer ver, que a gente está curioso, e foi isso que me aconteceu, por exemplo. Eu estava vendo pela televisão, mas toda vez que tinha a possibilidade de vê-lo em campo, eu observava o movimento. Só um parênteses, foi engraçado isso que você falou, porque no estádio, a gente estava no estádio, as reações dos torcedores, da própria imprensa, quando o Matheus Pereira fazia uma jogada, eu buscava uma tabela, era a reação de assustado. Isso, tá vendo algo novo. Matheus Henrique, né? Matheus Henrique, o Matheusinho. Tudo que ele fazia era diferente do que a gente estava acostumado a acompanhar. Então é um cara que vai acrescentar ao Cruzeiro. Então eu tô com o Lu também, eu acredito bastante que possa ser essa oportunidade para pegar e colocá-lo desde o início em um jogo pesado. Já seria um desafio muito grande para ele. Ele vinha de uma sequência de jogos, participou da temporada toda lá na Itália, mas chegar aqui, pegar e assumir essa condição logo num jogo contra o Palmeiras, pode ser uma ótima oportunidade de mostrar todo o talento que ele tem e que o torcedor do Cruzeiro espera. Quero perguntar para o Valu e depois para o Vini se já a escala de saída, você acha que vai de saída ou não acho que ele irá de saída, acho que ele ainda não reúne as condições físicas ideais. Ele mesmo disse, depois da partida contra o Red Bull Bragantino, que acabou ali, mesmo com pouco tempo que ele entrou, ele termina o jogo sentindo, porque ele ainda está no estádio. Vamos lembrar, né, pro Matheus Henrique e pro Wallace, é janeiro, entre aspas, do futebol brasileiro, que eles estão retornando de férias. Tecnicamente, ninguém tem dúvida. E até do que pude acompanhar no treinamento, você vê que ainda ele não consegue realizar algumas coisas que ele vai realizar naturalmente, mas quem vai dizer a respeito disso é o Seabra, mas eu repito, eu acredito na manutenção, inclusive, do time que começou contra o Red Bull Bragantino. Lembrando, né, é um jogo também que tem essa questão do gramado sintético. O Cruzeiro já realizou trabalhos nessa semana também, agora na Toca da Raposa também tem um dos campos de treinos com grama sintética. Então, eu creio que vai ser um duelo muito interessante.
O Matheus Pereira, acho que ele não vai ter o que ele teve muito contra o Red Bull Bragantino, que fazia uma pressão, mas deixava um espaço no meio campo muito grande para ele receber essa bola. E a gente tem ali o Aníbal Moreno, que é realmente um cara que costuma encurtar muito espaço. Acho que, mais uma vez, vai ser fundamental um jogador que mudou a história do meio-campo pela forma como ele funciona, o Álvaro Barreal, também nos confrontos. O Palmeiras tem um lado direito problemático, apesar de muito experiente, tanto com o Mike quanto também o Marcos Rocha. Não sei se o Guiari já vem para essa estreia, o lateral argentino contratado junto ao São Lourenço, mas é um lado que tem sido forte para o Cruzeiro, inclusive com o Kaique, que o Marlon nem treinou com bola essa semana, com certeza o Kaique vai ser relacionado e deve ser o titular mais uma vez. Então a gente vai ver duelos interessantes. Eu acho só que o Cruzeiro não deve ficar tão retraído no seu campo. O Cruzeiro que contra o Red Bull Bragantino marcou completamente diferente do que marcou contra o Corinthians. Não marcou exatamente sufocando lá em cima, um pouco mais atrás. Então, de repente, essa abordagem pode ser muito interessante para o jogo contra o Palmeiras. A pergunta que fica, né, Vini? Põe de saída ou deixa no banco? Do Matheus Henrique? Cara, eu acho que não tem necessidade de apressar essas entradas dos reforços. Porque o time do Cruzeiro está encaixado, o Cruzeiro está jogando bem. Eu acho que naturalmente eles se tornarão titulares, Matheus Henrique, o próprio Wallace, porque a qualidade é diferente, eles são superiores. Mas o Cruzeiro conseguiu atingir um nível, e muito mérito do Seabra, de encaixar um time que não é lá uma potência tecnicamente, mas que coletivamente funciona. Tem um jogador diferenciado que é o Matheus Pereira e outros bons jogadores, alguns medianos, mas que no conjunto pode encarar o Palmeiras de igual para igual. O grande mérito do Cruzeiro para esse confronto diante do Palmeiras eu posso chegar e encarar. Porque se a gente fizesse uma projeção no início do campeonato, antes mesmo do campeonato começar, o jogo contra o Palmeiras fora de casa, o torcedor do Cruzeiro, aceitaria uma derrota pelo nível dos times atualmente, pela projeção, pelo que cada um iria brigar na temporada. Hoje não, hoje os dois estão lá em cima. Hoje o Cruzeiro briga por uma vaga na Libertadores, então o Palmeiras continua sendo o favorito, na minha visão, sim, mas nem tanto, assim, equilibrou bastante. Agora, uma preocupação muito grande em relação à bola parada. O Cruzeiro vem sofrendo a média de altura, a gente fala sempre aqui no programa, a média de altura é muito baixa do Cruzeiro, a estatura dos jogadores, e o Palmeiras é muito forte nisso aí, né? A dupla de zaga, o Flaco Lopes, então é uma preocupação muito grande para o Cruzeiro nesse jogo. A gente vai continuar falando desse